gente, primeiro ano 2021. Vamos continuar aqui nosso conteúdo. A gente continua vendo, né, principais conceitos, né, dentro da química, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de energia. A gente não vai ver o conteúdo de energia, porque o conteúdo de energia é gigante. E esse conteúdo de energia também você vê em física, tá? Não é só em química, não. Mas aqui a gente está vendo conceitos fundamentais. Deixa eu me afastar para você poder pausar se quiser. Aí vamos lá, o que é que vai ser energia, né? Energia é aquilo capaz de transformar a matéria. Lembrando que a gente estuda, né, dentro da química, as transformações dos materiais, as transformações da matéria. Então, assim, a química a todo momento está estudando isso daí. Por isso que ela estuda os materiais, o que compõe esses materiais, o que é que compõe a matéria, que nesse caso aí é o átomo, né? Nesse caso não, o átomo compõe, né, todos os materiais. E aí a química ela vai estudando essas transformações, tá certo? Lembrando que a química ela é muito atrelada à física, tá? Então assim, muitos estudos entre química e física eles têm uma interação, tá bom? Aí vamos lá. Energia, né? Ela é capaz de transformar essa matéria e a classificação das energias existem várias, por isso que eu coloquei aqui etc. Porque existem várias classificações de energia, né? E aqui tem uns exemplos. Aí tem a energia cinética, que é a energia, né, do movimento, né? Que é estudado muito também em física, tá? A energia potencial gravitacional, que no caso tem aquela relação dos corpos que estamos o quê? Dentro do planeta Terra e existe uma gravidade aí exercendo sobre a gente. Então, todo objeto, corpo que esteja a uma determinada altura do chão, existe uma gravidade exercendo aí sobre ele. E aí existem cálculos, fórmulas sobre isso também. Existe a potencial elástica, que todo material que tem essa característica aí de ser elástico, tanto faz ele estar comprimido, ele está expandido, existe aí uma energia potencial elástica sendo exercida. A energia térmica, que tem a ver com a temperatura. Então, assim, a temperatura também é uma energia. Pode modificar os materiais? Claro que pode. Né? Tem a energia química, né, que é dos alimentos, quando a gente come e tal, ocorrendo esse tipo de energia aí, química na gente, presente nos alimentos, né, e vindo para o nosso corpo e sendo transformado. Ó, transformação de energia, né? Para você conseguir ter energia no seu corpo, você precisa, aí nesse caso, da energia química contida nos alimentos. Energia hidráulica, que tem a ver com a água, as usinas hidrelétricas. Energia elétrica, né, que a gente utiliza, né, para carregar o celular, para ligar uma lâmpada. Então existem, né, várias formas de energia, tem as fontes de energia. Isso também é estudado no ensino fundamental, tá certo? Também é estudado isso daí e se estuda também no ensino médio, tá bom? Só trouxe o conceito aqui para vocês. Agora eu vou pausar o vídeo para poder apagar o quadro e a gente começar a conversar sobre propriedades da matéria, tá bom? 2 segundinhos. Vamos continuar. Eu virei um pouquinho o quadro para tentar ver se a imagem fica melhor, se não fica tanto reflexo para vocês. A gente vai ver agora, né, propriedades da matéria, tá? Vamos ver todas as propriedades da matéria? Não, porque cada tópico desse é um tipo de conteúdo. A gente vai ver como é estudado dentro da química ou até mesmo dentro da física algumas coisas. Então, assim, propriedades da matéria. Para eu poder estudar essa matéria, pode ocorrer esse estudo através das propriedades gerais, que aí vai ser comuns a toda a matéria, né? Eu posso estar estudando a massa, o volume, como a gente estava conversando nas outras aulas. Então, massa, volume, densidade, eu estou olhando ali as propriedades gerais, né? Em geral, toda a matéria aí vai ter, né, uma determinada massa, determinado volume, determinada densidade, e aí são propriedades gerais, né? É comum a toda a matéria. E aí vem as propriedades específicas. Específica, o nome já está falando. Eu estou estudando especificamente aquele determinado material, daquela determinada forma.
Aí vem, cada um vai ter diferente, né? No caso, cada matéria aí vai ter uma característica específica diferente comparada a outra. Eu tô saindo do vídeo para vocês poderem enxergar o quadro, viu? Vocês não ficam olhando muito pra minha cara. Então, cada um vai ter diferente da outra. Então, eu posso estar estudando uma propriedade química, posso estar estudando uma propriedade física, posso medir em laboratório. Então, eu estou observando, estudando especificamente aquela determinada matéria. O nome já fala, tá bom? O que isso aqui não é separado da outra. Eu posso estar analisando, né, essas propriedades gerais da matéria, eu posso estar analisando especificamente determinado material, e eu posso também estar estudando uma propriedade funcional dessa matéria. Funcional, a palavra funcional, o nome já está falando, tem a ver com a funcionalidade, com a função. Então, vai ter a ver com as funções, ou seja, as características apresentadas. Como assim? Eu posso estar estudando se aquela determinada solução é uma solução ácida, ou uma solução básica, ou a salinidade daquele determinado solo, a quantidade de sal que está ali presente, a quantidade de fósforo, nitrogênio que está presente naquele solo para uma plantação, por exemplo. Né, dentro da agricultura se estuda muito a parte química, né, a parte química do solo, né, como as plantas, como as plantações, né, podem interferir nesse processo, né, a água presente no local. Então, tudo isso aqui faz parte do nosso dia a dia, tá certo? Independente de qualquer coisa. Como assim? Lembra que eu falei, em geral sempre falo, né, no início, né, que a química vai estar em tudo, porque tudo que você está vendo e o que você não está vendo, né, tem átomos. Então, por exemplo, se alguém da sua família ou você mesmo está na cozinha fazendo um bolo, você está praticando aí a química, porque você está utilizando fermento, que vai ter uma reação química, você está utilizando o material ali para fazer o bolo, você está triturando esse material ou num liquidificador, ou está mexendo ali à mão, farinha de trigo, ovo, leite, açúcar. Então você está adicionando coisas, isso daí é química, você está adicionando materiais onde vem um produto final que é um bolo. Onde vem um produto final, estou montando uma lasanha, né? Então você está trabalhando aí, além dos materiais da própria lasanha, né? Que podem ser, essa matéria pode ser modificada, né? Aquela parte ali daqueles, o macarrão da lasanha, né? Você não vai comer ele duro, crocante, né? Na hora de almoçar, por exemplo. Então, você vai ter que fazer o que com aquele material para que ele amoleça. Então, ele vai ter que entrar em contato com a água, ele vai ter que ter um aumento de temperatura, não é verdade? Aquele queijo que você utilizou, você quer comer aquela lasanha com queijo derretido. Então, assim, você está mexendo com um monte de propriedade aí desses materiais, tanto propriedades físicas quanto propriedades químicas também. Aí a gente vai ver algumas diferenças agora na continuação da aula, beleza? Vou pausar aqui para mim poder apagar o quadro. Quem quiser copiar, aproveita aí. Vou 2 segundinhos. Prontinho. Continuação. Um monte de coisa escrita, né? Ai, vixe, esse quadro todo copiado. Não é obrigatório você copiar. É só para ajudar na visualização, tá certo, gente? Ah, professora, mas esse quadro todo copiado tá ajudando na visualização? Eu acho que sim, gente. Será que tá ajudando? Nem sei. Então, se não quiser olhar pro quadro, olha pra minha cara. Vamos lá. A gente vai ver aqui a continuação, que é falando a diferença entre um fenômeno físico e um fenômeno químico. Nós continuamos vendo os conceitos aí de química, tá certo? Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que é uma transformação ou fenômeno. O que seria essa transformação, esse fenômeno físico ou químico? O que é que significa? Né? O nome já diz, né? Uma transformação. Então, é qualquer alteração que ocorre em um sistema. Então, está ocorrendo uma alteração ali, ele se alterou, então pode ter ocorrido um fenômeno físico ou pode ter ocorrido um fenômeno ou uma transformação química. E como é que a gente pode diferenciar essas duas coisas, certo? O físico, você vai lembrar do formato do físico, o formato daquele material. Isso ajuda a memorizar.
O químico, você lembra de reações químicas. Se ocorrer uma reação química, ocorreu uma modificação, tá certo? E aí a gente vai entender melhor aqui agora com os exemplos, ó. O fenômeno físico, ele altera a aparência, né? Aquele corpo, aquela matéria, só aquela coisa visual. Só fez aumentar a aparência daquela matéria, né? Alterou a aparência física. Não altera a composição, a estrutura química. Então, a estrutura química, as ligações químicas que faz aquela matéria ser aquela matéria, não foi modificada. Só foi modificado aí o seu formato, né? O seu formato físico, sua estrutura física. Aí tem um exemplo aqui de amassar uma lata. A lata continua sendo lata. Uma lata de alumínio continua sendo uma lata de alumínio. As organizações, as partículas químicas continuam ali, fazendo com que aquela lata seja lata. Então, ela só está amassada. Exemplo aqui também. Estou com um pedaço de papel, certo? Se eu amasso esse pedaço de papel, eu estou modificando, né? Teve uma alteração, né? Nesse sistema aí, nesse corpo, nessa matéria. Então, eu alterei. Ó, só que eu alterei quimicamente? Não, eu alterei ele fisicamente. Antes ele estava todo esticadinho e agora ele está todo amassadinho. Eu alterei alterei esse corpo fisicamente. Eu estou colocando aqui assim porque, né, o branco com o preto atrás destaca melhor e você consegue enxergar melhor. Mas eu posso colocar assim para você ver, né, uma bola de papel amassada. Então, o que ocorreu aqui agora? Um fenômeno físico. Aí vamos para o fenômeno químico. Fenômeno químico, se altera a composição, a estrutura química da matéria, aquelas ligações ali, aquelas partículas, aqueles átomos todos unidos. Se eu fiz algum tipo de alteração, modificação, né? Começou a se transformar em um outro composto químico, então tá ocorrendo aí uma transformação, um fenômeno químico, tá? Ocorreu se altera a composição e estrutura química da matéria, forma novas substâncias, então está ocorrendo o quê? Um fenômeno químico. E aí, exemplo, tocar fogo num papel. Pode ser um exemplo, né? Um ferro que começou a enferrujar, né? Então, ali já está se modificando aquele material. Agora, se eu peguei o ferro, só fiz levar lá na serralheria, aquela barra de ferro e, né, deu umas entortadinhas, umas coisas, transformou num portão e tal. O que está acontecendo ali? Fenômenos físicos, tá bom? Agora, se aquele ferro começou a se desfazer, se despedaçar, abrir umas crateras naquele portão ou coisa do tipo, aquele local onde está se enferrujando está havendo ali uma alteração química. Então, está ocorrendo ali um fenômeno químico, tá? No caso do amassar o papel, eu modifiquei ele, né? Só que eu modifiquei sua estrutura física. Deixa eu ver aqui um lugar. Agora, a partir do momento em que eu toco fogo nesse papel, e esse papel vai se transformar em cinza, ó. Cadê? Não faça isso em casa não, viu? Tá se transformando em cinza, ó. Essa parte aqui já está ocorrendo um fenômeno químico, certo? E aí, para poder ter a prova que está um fumaceiro aqui, vai pegar fogo na minha casa. Para comprovar que está ocorrendo um fenômeno químico aqui, tem alteração de cor, pode perceber, tem liberação de cheiro, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma outra mudança que ocorre. Liberação de energia, liberação de gás, né? Ó, energia, se eu tocar aqui, tá quente ou tá frio? Ó a energia térmica aí, né? Liberação de gás, ó essa fumaça aqui, ó, estado gasoso. Olha a cor já sendo modificada. Então, está ocorrendo aqui um fenômeno químico. Beleza, gente? Eu vou apagar ali meu fogo, viu? 2 segundos.
Eu já tô vendo a resenha, a professora tava tocando fogo na aula, gente. Ó, eu fiz isso aqui, mas você tá fazendo em casa não. Depois você toca fogo na sua casa. Aí vai estar o vídeo aqui publicado. Aí vai vir sua família reclamar comigo, a escola reclamar comigo, dizendo que eu tô orientando os alunos a tocar fogo na casa. Não tenho nada com isso. Você aqui quis tocar fogo na sua casa, não é comigo não. Não tenho nada com isso não, que você já tá um aluno de quase 18 anos de idade, você já entende. Então, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Entenderam isso aqui, gente? Então a gente finaliza esse primeiro bloco aí e a gente vai começar a fazer umas questões, discutir essas questões e para partir para o WhatsApp. O que é que acontece? Eu vou estar liberando as questões para vocês, vocês vão estar fazendo essas questões, tá bom? E aí, quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, volta para cá e a gente tenta reexplicar tudo de novo, até mesmo pelo WhatsApp também. Tá bom? E se tiver uma dúvida maior, eu posso também estar fazendo um novo vídeo explicando essa dúvida, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos!